Graça e paz, tudo bem? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava. Eu sou o pastor Emanuel. Essa aqui é minha filha Esther. E nessa noite nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar primeiro. Feche seus olhos. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, Pai. Queremos Te bendizer e Te adorar. Na beleza da Tua santidade, Senhor, nós Te adoramos, nós Te glorificamos e Te pedimos, Pai, que nessa noite, aqueles que estão aqui conosco, nas suas casas, acompanhando essa live, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha fazer algo sobrenatural, Senhor, transformando essas pessoas, Senhor, de dentro para fora, trazendo uma bênção tal que elas conheçam, Senhor, a Ti em profundidade, Pai. Que Tu nos abençoe nessa noite, fala conosco nessa hora, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa nação, Pai, em nome de Jesus, amém. Sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Sara, Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara essa nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. E por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder.
Aleluia. Vamos chamar a presença do Espírito Santo, né? Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. E dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim, habitas em mim, habitas em mim. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Existe um rio, irmãos, passando hoje aqui. Pela fé, você pode enxergar esse rio, em nome de Jesus. Existe um rio. Vai, Esther. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que Tu és o rio, Senhor. Bendito és tu, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos continuar aqui com a palavra do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Abra aí na sua Bíblia. Amém? Vou te dar um tempinho para você achar aí. Ezequiel. Antes vem Lamentações, depois vem Daniel. Depois de Lamentações vem Ezequiel. Ezequiel 47. Do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. E ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ou 1000 côvados,
ele me levou para o outro lado do rio, e ali a água chegava aos meus tornozelos. E ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava nos meus joelhos. Depois mais 500 metros chegava à minha cintura. E ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessarmos a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E ele perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde Engide até em Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? Essa versão que eu li é da Bíblia Nova Versão Transformadora, mas eu vou abrir aqui no meu celular a versão com a qual eu fiz o estudo hoje à tarde, hoje de manhã, para que você possa entender do que eu estou falando. Vamos lá. Ezequiel 47, né? Quando você lê esse texto de Ezequiel 47, você vê que ele está falando de coisas que parecem ser naturais, não é? Mas na verdade ela é cheia de coisas sobrenaturais. E assim é a nossa vida diante de Deus, não é? A nossa vida parece que é conduzida pelas coisas naturais. Parece que ela é conduzida por coisas que são físicas. Mas eu quero te dizer nessa noite que, na verdade, as coisas físicas e naturais, elas não afetam as coisas sobrenaturais, mas são as coisas sobrenaturais que afetam o nosso físico. Então, eu queria trazer para vocês essa comparação nessa noite aqui, onde nesse texto, apesar de não parecer, né, eu estou acompanhando aqui no meu outro celular o texto que eu falei com vocês, né? Apesar de não parecer sobrenatural, esse texto fala de algo que é sobrenatural, né? Ele está falando do próprio Jesus, ele está falando do Espírito Santo de Deus, ele está falando do próprio Deus, e ele está falando de coisas que vão acontecer conosco quando nós formos sendo transformados pela ação do Espírito Santo de Deus.
Mas aí eu te pergunto, quem é que pode entender isso? Quem pode entender e decifrar esse tipo de enigma que aqui foi colocado diante de nós nesse texto? Somente aqueles que forem sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, aqueles que nascerem de novo. Daí a gente vai trazer um novo texto para a gente ilustrar aqui. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, do versículo 1 em diante. João, capítulo 3, ele vai falar da história de um homem chamado Nicodemos, que foi encontrar com Jesus, porque ele começou a ouvir falar de Jesus e ele queria conhecê-lo. Então, esse homem, que era um dos maiorais da época, era um dos sacerdotes fariseus da época, muito renomado, um homem considerado superior. Ele ouviu falar que havia um homem naquele lugar que começou a fazer milagres. E ele queria conhecer Jesus. Mas ele não podia conhecer Jesus às claras, à luz do dia, porque, afinal de contas, o que iriam dizer dele? Que ele estava acreditando num homem que se dizia filho de Deus, o próprio Messias, só porque ele fazia milagres? Para a gente saber, né, os fariseus, eles não acreditavam que Jesus era o próprio Filho de Deus. Então, ele sendo um dos maiorais dos fariseus, ele não podia dar essa chance, né, para que falassem dele. Mas o texto que nós falamos, João capítulo 3, versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Pois assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então esse homem, um dos maiorais, dos republicanos, dos fariseus, ele foi encontrar com Jesus porque ele queria saber sobre os milagres que Jesus estava fazendo. Então Jesus surpreende esse homem e começa a falar com ele: olha, Nicodemos, se você quer saber sobre essas coisas, você precisa nascer de novo. Mas não nascer da carne, mas nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, mesmo sendo um dos maiorais, sendo conhecedor daquilo que ele tinha líder, do conhecimento bíblico, eclesiástico, ele questionou e fez uma pergunta que a Jesus pareceu muito fraca, que Jesus entendeu que ele não conhecia de nada mesmo. Ele perguntou: mas será que eu tenho agora que voltar para o ventre da minha mãe, mesmo sendo velho, e nascer novamente? Jesus não estava falando sobre isso, Jesus estava falando de coisas espirituais. Ele não estava entendendo, porque a cabeça dele só via coisas normais, físicas, humanas. Então, Jesus começa a explicar para ele que esse novo nascimento era necessário para ele começar a trilhar um caminho do sobrenatural, descrito em Ezequiel 47. No versículo 12 de João, capítulo 3, que a gente acabou de ler, Jesus diz para ele assim: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus estava mostrando para ele: você tem que quebrar essa fortaleza que está na sua mente, pois ela está te levando a um entendimento errado do que é o verdadeiro evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo é nascer da água e do Espírito, é ser transformado pela presença de Deus na sua vida. Romanos 12, 2 fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ser transformados em nosso entendimento, porque só assim nós vamos conseguir descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. A pergunta que se faz nessa noite aqui para cada um de nós é: qual é o nosso foco? Qual é o nosso verdadeiro foco? Não é? Aonde está o seu foco? Qual é o seu foco? Provérbios 23, versículo 7, diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, Nicodemos, ele tinha um pensamento na sua alma, que era o pensamento da letra, e não do espírito. E a Bíblia fala que a letra, muitas vezes, ela vai matar. Mas o espírito, e aí o espírito, quando ele diz, é com o E maiúsculo, o espírito é que nos dá vida. Nicodemos era um símbolo da superioridade terrena. Mas mesmo assim ele não conseguia entender o que Jesus estava fazendo ou falando, pois estava focado nas coisas terrenas e não nas espirituais. Aonde está o seu foco? O seu foco ainda está nas coisas dessa terra? Ou o seu foco está nas coisas que são do alto? Buscai as coisas que são do alto, diz o Senhor. Sempre deixamos o nosso foco naquilo que é terreno. Torna-se impossível. Se a gente deixar o nosso foco naquilo que é terreno, torna-se impossível experimentar o sobrenatural de Deus. Muitas vezes a gente quer receber coisas que são sobrenaturais e pede coisas ao Senhor que são sobrenaturais, que os homens não podem fazer. Mas se o meu foco ainda estiver nessa terra,
eu jamais vou conseguir experimentar das coisas que são sobrenaturais. O convite que eu te faço nessa noite aqui é que você se permita conhecer a Jesus Cristo como Ele realmente é. E não como te contaram um dia, mas sim como Ele realmente é. Sabe, irmão? Jesus, Ele é muito mais do que aquilo que nos contaram. Ele é muito mais do que aquilo que falaram para nós. Ele pode influenciar o nosso ser de tal forma que Ele vai transformando a nossa vida pouco a pouco, pouco a pouco. E aí voltando, para o nosso texto inicial de Ezequiel 47, a gente precisa entender que a gente tem que mudar o nosso foco, mudar a nossa visão de mundo, para conseguir então nos permitir, experimentar o melhor de Deus para nós. Deus tem o melhor para nós, mas eu preciso querer isso. Eu preciso realmente deixar que o Espírito Santo de Deus ele vá transformando a minha vida. Eu preciso querer entrar no processo que Deus tem para mim. E aí vamos voltar lá então. A pergunta que nós fizemos hoje no Facebook e no Instagram. Quais os passos que eu tenho que dar para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, ou para ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Eu queria que você continuasse com essa Bíblia aberta em Ezequiel 47, pois é ali que nós vamos ver esses passos. Ezequiel 47. O primeiro passo que eu tenho que dar para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus está no versículo 1 de Ezequiel 47, diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Na versão que eu li mais cedo, estava assim: e depois disto me fez voltar à porta da casa. Então tudo começa quando eu permito, e esse homem aqui que ele está descrevendo é o próprio Espírito Santo de Deus. Quando eu permito que o Espírito Santo de Deus ele me leve de volta à porta da casa. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus ele é tremendo. Ele não vai nos forçar a fazer nada, mas ele não vai nos convidar a fazer aquilo que é melhor. Para ele? Não, para nós. Porque ele já está dentro da perfeição, Ele vai nos convidar a voltar à porta da casa. Depois disso me fez voltar à porta da casa. Versículo 1. Tudo começa quando permitimos que o Espírito Santo nos faça voltar. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nós nos esquecemos de Jesus. E aqui ele está dizendo para você e para mim que nessa noite eu preciso voltar à porta. E quem é a porta, irmão? João capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta, Jesus falando. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele, quando fala de pastagem aqui, ele está falando que ele também é o bom pastor que cuida da ovelha. Por isso que ele fala sobre pastagem. O bom pastor é Jesus, a porta é Jesus e a ovelha somos nós, eu e você. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a nossa segurança. Jesus está dizendo assim: eu sou a porta. Ou seja, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Jesus está dizendo assim: eu sou a porta que vai te dar acesso à segurança.
O mundo clama por segurança. O mundo clama por proteção. E Jesus está dizendo assim, só existe um lugar onde você vai achar proteção. É dentro do lugar onde você passa por mim. No meu reino. Jesus é a nossa porta. Quando voltamos à porta, que é Jesus, reconhecemos que somos impotentes e que precisamos da proteção do Senhor. Você está dizendo assim, olha, eu tentei fazer o meu melhor aqui dentro, aqui fora, mas eu não consegui. Eu estou sujeito a todo tipo de coisa. Mas agora eu quero atravessar, eu quero passar pela porta chamada Jesus. Ele é o meu bom pastor, Ele cuida de mim. Reconhecemos que somos pecadores e que somente Jesus pode nos livrar dos nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz assim, e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido de uma vez por todas. Nós somos purificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus. Quando Jesus vai àquela cruz por mim, por você, Ele está abrindo uma possibilidade que não era para nós. Nós estávamos presos em meio ao pecado e não tínhamos saída dele. Mas agora, porque Jesus foi à cruz, Ele se entregou por mim e por você. Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas inquietações, todas as nossas iniquidades. Agora nós temos acesso, de novo, à purificação dos nossos pecados. Nós podemos lançar sobre Jesus os nossos pecados. Isaías 53, capítulo 4, versículo 5 diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha, irmãos, Jesus tomou sobre Ele as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Jesus. Por causa de Jesus, nós hoje temos a cura. Hoje o mundo está procurando a cura do coronavírus, né? Do Covid-19. Eu posso te dizer com certeza que a cura do Covid-19, Jesus já nos entregou na cruz, quando Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte por mim e por você. Ele venceu por mim e por você. Vamos seguir. O segundo passo que eu tenho que dar para ser transformado pelo Espírito Santo está no versículo 2, passar por Jesus e em seguida ser levado para o início do processo da purificação. Versículo 2 diz assim, Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Isso aqui tem algo profético nesse versículo, falando novamente sobre Jesus, mas eu quero começar pela porta do norte, quando ele diz aqui, e Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Norte, quando ele fala porta do norte, ele está falando sobre o lugar onde se manifesta a majestade de Deus. Né? Jó 37, 22, livro de Jó, capítulo 37, versículo 22, diz assim, do norte vem o áureo esplendor, em Deus há tremenda majestade. Então do norte vem aquilo que é ouro, aquilo que é purificado, aquilo que é abençoador, do norte vem. Então quando ele diz aqui, Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, é como se o Senhor estivesse dizendo assim, depois que você passou por Jesus, agora eu vou te levar para o esplendor da minha glória. Oh, aleluia! E ele continua, e eis que corriam as águas do lado direito.
Quando ele fala sobre isso, irmãos, ele está trazendo à nossa memória aquilo que aconteceu com Jesus, né? Realmente nos remete ao sacrifício que Jesus passou naquela cruz, não é? Quando Jesus estava lá sendo castigado naquela cruz por mim e por você, Jesus dá o último suspiro, entrega o seu espírito ao Pai e morre. Nessa hora, um soldado romano vem com uma lança e acerta o lado de Jesus. E diz a palavra que na mesma hora começa a sair sangue e água. Você vai ver esse texto em João capítulo 19, versículo 34. Quando ele fala sobre isso, o sangue se revela ali. O preço que Jesus pagou por mim e por você foi preço de sangue. E fala também que através do sangue de Cristo, nós agora temos a vida que nós tanto precisamos. Quando ele fala da água que jorrou também, ele continua jorrando essa água até hoje, até os nossos dias. Fala da própria palavra de Deus, que é limpa, que nos lava, né? E esse rio que está falando em Ezequiel, que começa dentro da casa, por baixo da casa, e vai saindo pela porta do norte, é o próprio ato de jorrar a água de Jesus sobre as nossas vidas. Está falando desse momento. Agora a pergunta que se faz é: quem deseja ser lavado por essas águas? Quem deseja ser conduzido por essas águas? Porque essas águas que começaram em Jesus têm gerado um rio de águas vivas, que somente entram nele aqueles que se rendem a Jesus, aqueles que passam pela porta chamada Jesus. Vamos seguindo. Terceiro passo. Emanuele, quantos minutos tem aí? Já tem 43? Meu Deus, temos que andar. Terceiro passo. Começa o processo da purificação através das águas. Versículo 3. Vamos lá, vamos correr aqui. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Quando você começa pelo processo, Deus então te convida a entrar nessas águas vivas, né, que trazem cura. E o primeiro momento que ele mede são 1000 côvados. E 1000 côvados são, hoje, considerados 500 metros, mais ou menos. E ele diz que quando ele mede 1000 côvados e você entra naquelas águas, a pessoa entra naquelas águas, as águas dão pelos artelhos, ou seja, pelos tornozelos. E eu quero entender que esse momento é um momento de frescor, de refrigério, quando você começa a conhecer o Espírito Santo de Deus, a própria palavra dele traz um refrigério para você, mas ainda você está no controle da sua própria vida, né? Os primeiros contatos com a Trindade Divina são refrescantes, mas ainda não sentimos o seu poder, pois estamos em total controle ainda. A segunda parte é quando ele mede mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros. Ele chama a pessoa para entrar mais 500 metros e diz a palavra no versículo 4, que ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Joelhos falam de oração. O Senhor está nos convidando à oração, porque através da oração nós começamos a entender de relacionamento com o Pai. Começamos a conversar com Ele e Ele nos responde. Por incrível que pareça, o Espírito Santo nos responde. E Ele diz então que Ele mediu mais 1000 côvados, né? E outra vez mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, ou seja, mais ou menos pela cintura, um pouco acima da cintura, próximo ao coração.
A palavra do Senhor nos fala que quando nós nos aprofundamos em oração, quando nós começamos a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, as águas começam a subir e elas começam então a chegar próximo do nosso coração, aonde estão as nossas emoções. E o Espírito Santo de Deus, ele quer tomar conta das nossas emoções. Provérbios 23, 26 diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração, porque é do seu coração, do meu coração, onde procedem as saídas da vida. Deus quer controlar as saídas do teu coração, a saída das tuas emoções. As tuas emoções Deus quer controlar para que você não perca o controle, para que você não saia fazendo bobagem. O Espírito Santo quer controlar a sua vida por completo. Mas mediu então mais 1000 côvados, versículo 5, Ezequiel 47, versículo 5. E mediu mais 1000 côvados e era um rio que eu não podia atravessar. A intenção do Espírito Santo de Deus é que você chegue nesse ponto. Enquanto você está com a água só nos tornozelos, você está tendo controle. Enquanto você está com as águas só no teu joelho, você está tendo controle. Enquanto você está com as águas na sua cintura, você ainda tem parte do controle. Mas quando você tem as águas quase te cobrindo, você sente que os teus pés saem do chão. E a intenção do Espírito Santo é te tirar do chão, te tirar dessa terra e te levar para os ares, te levar para o céu, te levar para a presença dele. É aonde o sobrenatural começa a acontecer. Agora já era um rio que não se podia atravessar andando, mas as águas eram profundas. Você quer ter a profundidade do Espírito Santo em você? Quer que o Espírito Santo fale contigo de forma profunda? Você precisa entrar nessas águas. Você precisa ser levado pelo Espírito Santo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade agora não interessa mais para Deus. A minha vontade agora não interessa no mundo sobrenatural. Agora o que interessa é ser levado pelas águas do Espírito Santo. Aleluia! Para ser guiado pelo Espírito é preciso se deixar levar por este processo. As águas do Espírito têm total controle agora da sua vida. Quarto passo, nós vamos ver no versículo 6 e versículo 7. Versículo 6 diz assim: E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Quando eu me deixo levar pelo Espírito Santo de Deus e agora sou levado pelas águas de Deus, o Senhor agora me proporciona enxergar coisas que eu não via antes. Ele me faz enxergar a beleza que é servir ao Espírito Santo de Deus. Eu começo a enxergar vida, árvores viçosas, frutíferas, e eu começo então a ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quando conduzido pelo Espírito Santo, passamos a ver o que antes parecia oculto. Em João 3,8 diz assim: o vento, quer dizer o Espírito, sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Lembra de Nicodemos, que Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não da carne, mas precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ser transformado. Porque como o vento, né, sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqueles que se deixam levar pelas águas do Espírito Santo de Deus são como o vento, que agora sopra, mas ninguém vê. São levados pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus.
Conduzidos pelo Espírito de Deus, passamos a conhecer os segredos de Deus. Por consequência, usufruímos das suas bênçãos. Quinto passo, versículos 8 e 10 de Ezequiel, de 8 a 10 de Ezequiel 47. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar e são levadas ao mar e as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engide e até Englaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Quinto passo, então, somos guiados pelas águas do Espírito até o deserto e logo em seguida ao mar. O papel que o Espírito Santo quer que você exerça não é um papel passivo, de ficar só esperando. É claro que primeiro o Espírito Santo vai te encher, primeiro o Espírito Santo vai te capacitar, primeiro o Espírito Santo vai te abençoar. Mas ele não quer só isso de você, ele quer que você seja usado por ele para alcançar outras pessoas. O nosso papel enquanto guiados pelo Espírito não se restringe somente a nós, mas é o de alcançar todos os lugares deste mundo, levando uma torrente dessas águas ao mar, até transformá-lo em águas saudáveis. O mar aqui, ele está falando do mundo, das pessoas que moram no mundo. Essas pessoas estão salgadas, essas pessoas estão sem vida, e elas precisam que eu e você, que agora somos levados pelo Espírito Santo, pelas águas do Espírito Santo, derramemos uma torrente de águas vivas sobre esse mundo, tornando ele agora saudável. É isso que Deus quer de você e de mim. Sexto passo, para que eu seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Está no versículo 11 até o 12. Diz assim, mas os charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Aí eu quero só chamar a tua atenção sobre esse versículo aqui que diz assim, mas os charcos e os pântanos não tornar-se-ão saudáveis, mas serão deixados para sal. Antigamente, quando o sal perdia o sabor, eles eram usados como asfalto. Era colocado sobre a terra, sobre a estrada, para que as pessoas pisassem sobre ele. Então ele está falando sobre os nossos pecados, aquilo que era era água barrenta com lodo. Fala da nossa vida cheia de pecado que ficou para trás quando o Espírito Santo começou a entrar em nós. Então ele está dizendo, esses momentos da sua vida não vão receber mais nada, não vão ser saudáveis, mas eles vão servir como estrada para você caminhar sobre eles. Você vai pisar sobre os seus pecados, você não vai mais ser dominado por eles. Versículo 12 diz assim, e junto ao rio, à sua margem de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Quantos minutos, Emanuel? A palavra do Senhor é muito clara. Olha, você vai deixar de ser aquela pessoa cheia de pecado, e agora vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, onde as águas do Espírito Santo de Deus fluem de dentro de você. Você vai ter rios de águas vivas fluindo de dentro de você para fora. Você pode esquecer os charcos. Você vai pisar sobre eles. Esquece isso. Agora nós vamos nos tornar árvores frutíferas, plantadas
às margens do rio, onde seremos fonte de sustento para outros, não perdendo o nosso vigor e sempre tendo a provisão do Espírito Santo de Deus. Seremos agora o próprio santuário de Deus, onde de dentro de nós fluirão rios de águas vivas, e os nossos frutos servirão de alimento e remédio para outros. João 7,38 diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu espero, irmão, que essa palavra tenha falado com você nessa noite. É uma palavra de esperança, que o mundo está em meio a um caos. Mas existe uma esperança para mim e para você. E a esperança chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Renda-se a Jesus hoje, e você vai ser levado pelas águas do Espírito. Você vai provar coisas que você nunca provou antes. Você vai ser levado pelo Senhor a lugares onde você nunca foi. Você vai ser usado por Deus de forma como você nunca foi usado antes. E as águas do Espírito Santo vão ser tão grandes em você, que vão começar a fluir de dentro de você. E você vai ser usado por Deus para levar alimento às pessoas e remédio para aqueles que estão doentes. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que Ele possa falar ao seu coração. Que Ele possa completar essa palavra. Que você não seja um Nicodemos, mas seja aquele que é suscetível, apto para ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por aqueles que têm assistido essa pregação. Nós te agradecemos por aqueles que têm acompanhado as nossas lives. Que, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia seja derramada sobre eles agora, Pai. Que o teu Santo Espírito venha como águas purificadoras, curativas, e venha curar aquilo que está doente, que venha trazer vida onde havia morte, que eles sejam levados pelo teu Santo Espírito a um novo conhecimento de ti, e que, Senhor, nós possamos andar contigo todos os nossos dias, que possamos nos tornar árvores frutíferas, Senhor, aonde nós vamos levar alimento para aqueles que estão famintos e levar remédio para aqueles que estão doentes, Pai. Que nós sejamos usados pelo teu Santo Espírito de forma completa nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Você possa nos ajudar aí com a sua contribuição, com o seu dízimo, com a sua oferta. Nós temos uma conta que está aparecendo aí, mas para quem está no Instagram eu vou falar. Nossa conta é no Banco Itaú, agência 8062, conta 21317-1. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. É o que nós pedimos ao Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Graça e paz.